Quarta-feira, meio da semana, 6 da manhã. Acabei de ouvir a sexta badalada. Momento oportuno e adequado para o nosso despertar matinal. O meu pai, que se chamava Clóvis de Barros, sempre me dizia: olha, não podendo falar bem de alguém, então fique quieto. Interessante porque, ao mesmo tempo que ele dizia isso, eu passeava pelo mundo e o que eu ouvia pelo mundo é gente falando mal de gente. Mais tarde, eu fui estudar filosofia e encontrei Marco Aurélio, imperador de Roma. Marco Aurélio, Marcus Aurelius, que escreveu Meditações. E lá, a minha emoção foi enorme quando eu li ele dizendo mais ou menos assim: procure dizer coisas boas dos outros, enalteça os outros, fale bem dos outros. E eu fiquei super feliz, porque, é claro, Marcus Aurelius, grande pensador, estava dizendo muito parecido ao que meu pai sempre me ensinara. Mas o que é preciso para isso? Chegar a dizer coisas boas dos outros. Antes de mais nada, é preciso considerar os outros. De fato, prestar atenção. De fato, reconhecer a importância das suas existências. De fato, tomá-los por alguém com quem você interage. Em segundo lugar, é preciso considerá-los não como instrumento de si, da própria glória, do próprio prazer ou do próprio sucesso. Não, considerá-los como alguém que vale tanto quanto você. Em terceiro lugar, é preciso saber identificar no outro valores, coisas positivas. E para isso, é claro, é preciso prestar atenção. Prestar atenção no que os outros pensam, prestar atenção no que os outros dizem, como agem, como se comportam e assim por diante. São várias coisas que podemos encontrar quando observamos alguém. Primeiro, talentos que são socialmente reconhecidos, outros nem tanto. Mas aí, profissionalmente ou não, tem gente que é mesmo boa de bola. Se você é líder, tem que saber identificar e reconhecer o talento no outro. Mas não é só talento, não é só habilidade, não é só saber fazer melhor do que a média alguma coisa. É possível também identificar no outro uma certa excelência moral, uma certa capacidade de segurar a onda dos próprios apetites em nome de princípios protetivos de uma boa convivência. É preciso reconhecer que o outro é honesto, que o outro é justo, que o outro é bom, que o outro é generoso, que o outro, enfim, é moralmente virtuoso. Finalmente, podemos reconhecer no outro valores existenciais. Capacidade de vida boa, capacidade de ser feliz, capacidade de viver bem. Quem sabe, melhor do que você mesmo. E aí, então, depois de tudo isso, você começa a pensar sobre o outro, elencando tudo que o outro tem de bom e positivo, e você flagrou isso, e do pensamento, quem sabe, você vai para o discurso. É importante que não fique no pensamento, porque através do discurso, você, obviamente, comunicará a quem quer que seja as coisas que você aprecia nos outros. E ao fazer isso, ao destacar o que há de bom nos outros, você comunica as coisas que valoriza, o que é importante para você. De certa maneira, você conta para os outros quem você é, dizendo o que é importante para você. Neste caso, com esta competência de identificar o que é bom nos outros, você se sentirá bem. É a aposta de Marco Aurélio.
Por outro lado, o que é que você vê no mundo? Gente falando mal, gente falando, acorda, fala mal desse, fala mal daquele outro, fala mal das pessoas que estão por perto, que estão mais ou menos longe, que são as da mídia, que são notícia de jornal, e fala mal, e fala mal, e fala mal, e fala mal. Evidentemente que ao encontrar só o que há de mal nas pessoas, é claro, você acabará se sentindo triste, porque não tem mais ninguém aqui no mundo para interagir com você. E aí seria preciso reconhecer pessoas incríveis. Afinal de contas, quem poderia ter o talento jornalístico e de gestão cultural como Mário Vitor Santos? Quem poderia entender tanto de ciência e tecnologia com sensibilidade social e capacidade de gestão da coisa pública como o secretário Adriano Rocha Lima do governo de Goiás? Quem poderia ter tanta lucidez na hora de pensar as coisas do direito, as coisas da justiça, com essa formação extraordinária em direito e filosofia que permite, com grande humanidade e sensibilidade, identificar o que é justo no mundo, como Júlio Pompeu? Nossa, tem tanta gente incrível. Quem poderia escrever melhor do que Antônio Prata ou, quem sabe, Fernanda Torres? Quanta admiração! E eu me sinto à vontade para ir buscar no mundo as coisas lindas que eu sei que existem. E a grande facilidade de ter identificado o que há de bom no outro é que eu já vou encontrar o outro para me locupletar, para fazer a minha vida uma vida plena, graças à presença das pessoas que eu admiro. E pode ter certeza, se tem alguém cujo comportamento, maneira de ser, maneira de pensar, eu não consegui ver nada de positivo, saiba, a responsabilidade é minha, porque ninguém é só torpeza, ninguém é só vilania, ninguém é só crueldade. Fui eu mesmo que não dei a oportunidade, fui eu mesmo que não soube pescar ali o que há de bom naquela pessoa, aparentemente tão hostil no primeiro encontro. Na esperança que você possa considerar essa possibilidade de buscar com grandeza o que há de lindo nos outros para se sentir melhor e para viver melhor, eu te deixo nessa quarta-feira com as tuas reflexões, sabendo que amanhã estaremos juntos. Confie nisso.